Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Papo de Bagagem. É um lugar aqui que a gente tem utilizado para compartilhar as nossas coisas, né? Eu falo aqui, vocês respondem pelo Instagram e tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Tô muito feliz com o resultado de onde assim o canal tem chegado. E para quem não me conhece, eu me chamo Sara Jimenez, tem um episódio aqui que se chama Piloto e é onde eu falo um pouquinho sobre mim. Aí quando acabar esse episódio você pode ir lá ouvir um pouco do que tá acontecendo aqui nesse lugar. Bem, hoje eu tenho convidada e o assunto de hoje foi um assunto muito pedido. Desde o primeiro episódio as pessoas pedindo pra mim: ai, grava sobre vida de casado, sobre vida de casada. E tá aqui, né? Eu vou falar hoje sobre vida de casada, mas eu trouxe uma convidada para fazer isso comigo. Eu trouxe para compartilhar sobre esse assunto uma pessoa que tem muito para falar. Foi a pessoa perfeita para pensar em compartilhar isso, a minha amiga Lilba. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela pode fazer isso melhor, né? Seja bem-vinda, Lilba. Obrigada. Meu nome é Lilba, eu tenho 25 anos, casada com o Kaique há 2 anos e eu sou da Rússia, nasci em Moscou. Então eu vim para Curitiba em 2016 e hoje eu trabalho com o Ministério de Louvor e co-liderando a Escola de Louvor junto com o Kaique. Que é ELAD, Escola de Louvor e Adoração. Da Jocum, muito boa, viu, gente? Pra galera aí que tem interesse nessa área. Bem, eu pensei em chamar a Lilba pra falar sobre esse assunto porque ela é russa, como ela já falou. E o Kaique é brasileiro, então eu pensei ser interessante ter um ponto de vista de um casamento completamente transcultural. Porque imagina, gente, casamento já é uma coisa assim de duas pessoas que não foram criadas no mesmo ambiente. Sim. São pessoas completamente diferentes juntas. Imagina pessoas que nasceram em países completamente diferentes, porque a Rússia é completamente diferente do Brasil, né? Muito. Vamos conversar hoje sobre 3 pontos que pra nós é muito importante, principalmente no início do casamento, já que eu sou casada há 1 ano, a Lilba há 2 anos, e a gente vai começar contando como conhecemos os nossos maridos, né, resumidamente, porque ninguém sabe, então a gente cai aqui de paraquedas, pum, na vida da pessoa e ninguém sabe de nada, enfim. Lilba, começa você. Então, quando eu vim pra Curitiba, eu vim fazer ITED. E eu não falava nada de português, sou russa. E hoje fala muito bem, né? Melhor do que muito brasileiro. Não, mas eu continuo aprendendo. O Kaique tá me ensinando todo dia. Daí eu já comecei a ajudar no louvor aqui da base e conheci Kaique. E primeiro eu ouvi ele cantando, então eu nem olhei pra ele no começo. Quando eu vi, eu pensei, nossa, que pessoa cantando tão bonito. Aí eu olhei, aí depois eu já comecei a perceber, nossa, ele tá muito fofo, ele falava inglês muito fofo pra mim. Então, a gente tava se conhecendo. E quando acabou a ITED, que eu tava fazendo aqui, eu fui pra Rússia e a gente tava se conhecendo à distância. Em 1 ano nos casamos quando ele foi pra Rússia. Voltamos pro Brasil, casamos aqui também, né? 2 casamentos. E desde então somos uma família missionária. E você, Sara? Minha história é um pouco parecida, né? Meu Deus do céu. Eu conheci o Juan também na minha ETED. O Juan era obreiro. Gente, a ETED não é um ponto pra casamento, tá? Só pra avisar aqui. Todo mundo já vai pensar, né? Mas eu conheci o Juan na minha ETED. E ele era obreiro. Eu lembro que o Juan era careca. Meu Deus, quando eu conheci o Juan tava careca. E aí eu cheguei na base, eu lembro que na primeira semana eu vi que o Juan falava alto, ficava brincando com todo mundo. E eu ficava pensando, nossa, ele tá querendo se aparecer, né? O jeito dele. Eu lembro que na segunda semana a gente discutiu sobre uma série. Ele que discutiu comigo, na verdade. E a partir daquele momento eu odiava o Juan. Odiava a metade inteira. Eu vi o Juan chegava no lugar, eu saía do lugar. Eu não gostava, não suportava olhar na cara dele. E enfim, né? Aí eu sei que passou o tempo, muitas coisas aconteceram. Aí a gente acabou, quase 1 ano depois, fazendo uma viagem juntos pra liberar um prático. Foi o México, né? Não, o México foi depois. Foi pra Bolívia, Peru, tribos indígenas. Foi um prático bem intenso. E aí, foi na ETED Transcultural que a sua irmã fez. Isso, foi. Aí a gente foi junto e acabou que a gente ficou amigo. Acabou que a gente acabou declarando amizade especial. Vocês já sabem o que é. E a gente noivou e a gente casou em 7 meses. Foi 7 meses. E aí a gente tá aqui, né? Mas enfim, casadas agora, né? Temos experiência para compartilhar. Sim. E aí, o primeiro ponto que a gente quer conversar com vocês é sobre a convivência. Lilba, como é que foi para você? Porque, meu Deus, tudo muda, né? Então, imagina,
você veio pro Brasil, fez 5 meses de TED e depois voltou pra Rússia e já voltou, tipo, casada. Como é que foi pra você? Nossa, foi uma loucura. E começou não somente aqui no Brasil que a gente chegou e não tinha lugar pra morar. Nossa. Começou antes, quando o Kaique foi pra Rússia, a gente tava se conhecendo durante um noivado que era 1 mês e meio. A gente casou e veio pro Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tava morando nas casas dos outros por 1 mês e meio aqui no Brasil. Então, sabe, um quartinho que você tem, você não pode nem falar alto, nem assim discutir, tudo novo. Você não conhece os hábitos dos outros. Então, por exemplo, a forma de falar, que para os brasileiros é normal, às vezes falar um pouco mais alto, mais baixo, ele falar com emoção. Para os russos, emoção é tipo assim, no segundo, né? Não é tão importante assim. Eu acho que é pra gente mais importante as palavras que você fala, né? E é direto ao ponto, às vezes e tal. Mas então a gente tava se conhecendo nisso. Agora, comida. Eu não comia muito. Lá na Rússia, comida não é tão importante. Pessoas gastam dinheiro com roupa, com celulares, tipo essas coisas, né? Viagens. Agora aqui no Brasil, realmente comida é muito importante. Feijão, arroz. Isso, e Kaique tava assim, atrás de mim toda hora comendo. Não, come mais. Não, você pegou E você tomando pouco. chá e sopa, né? Eu comi o hábito de comer sopa no almoço, pronto. E mais uma coisa foi a forma de se vestir, por exemplo. Sim. Aqui em Curitiba eu percebi que a pessoa se arruma muito pra sair. Sim, verdade. Você vai pro shopping muito arrumado, sei lá, uma bota estilosa, um casaco. Lá na Rússia eu podia sair pro shopping, que era uns 5 minutos da minha casa, de moletom. Tipo, do jeito que tava, né? Sim. Só saía. Aqui as pessoas fazem maquiagem pra ir pro shopping. Isso, nossa, maquiagem. Eu nunca usava tanto maquiagem que eu, tipo assim, comecei a usar aqui no Brasil. E eu imagino que pro Kaique isso pode ter sido diferente, porque ele é paulista, né? E eu sou casada com paulista. E eu sei como, tipo, isso. paulista é bem exigente com essas coisas. Sim. De tipo assim, Então da roupa você que você entende. sai. Entendo completamente, querida. Pra mim, a convivência não foi tanto um choque, né? Porque assim, eu já convivia bastante com o Juan, a gente trabalhava no mesmo ministério. Como a gente já tinha feito essa viagem juntos, né? Que foi onde a gente se conheceu mais. Foi uma viagem muito difícil, muito intensa. Então, a gente já se conhecia bastante. Não foi tanto choque. Mas o fato da gente morar junto, assim... Nossa, mudou muita casa, né? E viver junto. Muda muita coisa. Porque a gente foi criado de forma diferente, né? Isso conta muito. Eu sou baiana. O Juan, ele é paulista. Então, tipo, gente, é uma cultura completamente diferente. Não parece que a gente foi criado no mesmo país. Sim. Sabe? É muito diferente. Então, assim, a gente tem maneiras diferentes. O Juan foi criado de forma completamente diferente. Por exemplo, a questão de quesito de beleza. A gente sabe que paulista é muito exigente, né? Então, eu vejo uma coisa e falo, nossa, que lindo. Pra o Juan, não. Aquilo ali é feio, é brega, é não sei o que, é colorido demais. Isso, eu ouvi muito isso do Kaique, quando ele falou, nossa, isso é brega, ninguém usa isso, ninguém se veste assim. Então, tipo, nossa, muito. E eu sei que isso é o jeito dele. Vou dar um exemplo. Às vezes eu coloco... Hoje não acontece mais tanto, mas eu colocava uma roupa... Aí o Juan olhava pra mim e falava, nossa, mas você vai sair com essa roupa? Pois, eu vi a mesma coisa. E eu pensava, nossa, mas tá tão feio assim. E não que tava feio, né? Mas... É a forma de ver diferente. Dele, ele imagina você diferente saindo pro shopping. Sim, pensa assim, não, arrumado não é desse jeito, mas pra mim eu tô arrumada de outro jeito, porque na Bahia é de outro jeito. Sim. Então, isso muda muita coisa, assim. O que é bonito pra ele não é bonito pra mim. Comida mesmo. O que é uma coisa, o que é refeição pra ele, às vezes não é pra mim. Então, essas coisas mudam. Até a forma de tratamento das pessoas. E quando você tá dentro de casa, parece que tudo grita. Eu não sei assim se você percebeu, mas no casamento tudo grita, né? Sim, sim. É uma coisa mais gritada. Eu acho que a convivência dentro de um casamento, ela é um desafio diário. Sim, e só com o tempo você consegue, né, aprender a equilibrar. Sim, a gente vai sabendo conviver e vai vendo, isso... é o jeito dele. Ele não tá sendo rude, ele vê de uma forma diferente. Sim, você percebe o cuidado da pessoa pra você não ficar estranha. Exatamente, né? Exatamente. Como a gente também vê coisas que às vezes a outra parte não vê, né? Outro ponto que a gente quer falar aqui, nossa, é um ponto muito, muito relevante, que é comunicação. Muito pesado. Muito pesado.
Obrigada. Porque comunicação, gente, é um problema mundial. Eu acho que guerras já devem ter acontecido por falha de comunicação. Sim. Eu tenho quase certeza disso. Mortes, Em destruição. tudo, exatamente, em tudo. Dentro do casamento, meu Deus do céu, é o que eu acabei de falar. Parece que grita, assim, sabe? Dentro do casamento, tudo que você faz e tudo que você fala comunica muito. E às vezes comunica o que você não tá comunicando. Convivendo com a pessoa, você começa a perceber detalhes que a gente fala, às vezes não fala, né? Mas a pessoa vê, sei lá, escuta de você. Tanto coisas boas, assim, que você pode passar sem falar nada, né? Como também coisas ruins. Sim. Eu tenho um problema com comunicação, muito sério. Eu acho que é o meu defeito mais terrível de todos. Não, meu também. É terrível, é muito. Minha comunicação é muito ruim. Eu acredito que hoje eu já melhorei um pouco por causa da convivência com o Juan. Porque ele é exigente em relação à comunicação, né? Porque eu fui criada com pouca comunicação clara. Aí tá vendo que a criação influencia. Isso. Sabe aquele jogo de, tipo, eu não preciso falar, você entendeu? Eu sempre tive isso, então... Nunca gostava desse jogo. Então, tipo assim, é muito estranho. As coisas, elas precisam ser claras. Vou dar um exemplo. Às vezes eu começo a chorar, eu tô de TPM. Aí eu, sei lá, não consegui fazer uma coisa, eu tô fazendo uma coisa na cozinha, caiu um copo, quebrou. Porque eu tô nervosa, então eu começo a chorar. Aí o Juan, ele quer que eu explique porque que eu tô chorando. Nossa. Mas qual é a resposta que eu dou? Por que você tá chorando? Nada. Não sei. Então, aquilo ali já complica muita coisa. Porque o que seria mais fácil? Eu falar, não, amor, eu tô de TPM, eu não tô num dia bom. Eu deixei cair uma coisa, eu tô estressada por isso. Você não quer falar? Então, tipo assim, eu prefiro não falar. Depois eu converso com você sobre isso. Mas a gente não faz isso. Não, e até que aqui no Brasil falar de TPM, menstruação, é muito normal. Sim. Lá na Rússia, parece que um tabu. Você não pode falar por que você não tá bem, sei lá. Assim, entre os amigos, né? Nunca ouvi. Talvez num casamento é um pouco mais fácil, mas ainda assim, mulheres não falam muito sobre isso com os homens. Aqui no Brasil é mais escancarado, né? Essa questão Sim. de, tipo assim, eu posso falar sobre isso. Pode gritar e todo mundo vai entender. Tá bom, fica calmo. Sim. Eu acho que talvez um casamento, eu acho que fora daqui ainda... Imagina se fosse o contrário, uma brasileira casando com um russo. Então, nossa, ela ia surtar. E eu acho que Porque, tipo, não ia poder falar nada, tipo... Eu acho que isso é um problema. E há uma coisa que é verdade também dentro da comunicação, é quando a gente deixa as coisas enterradas. Tipo assim, deixa sem resolver. Porque, nossa, quando as coisas aparecem, dá muito B.O. O meu problema na TPM, que começa a surgir as coisas que parece que já passaram, né? Mas eu lembro de novo e por isso fico mal. Porque não resolveu, né? Porque na verdade não resolveu. Eu acho que dentro do casamento, gente, isso dá muito B.O. Porque quando eu tenho muita preguiça de resolver conflito. Eu sou assim, então geralmente eu vejo uma coisa, deixa passar. Quando a gente sabe que isso não é bom, porque qualquer coisa vai fazer aquilo voltar e aquilo vai virar sei lá, o que era um pingo d'água vai virar uma cachoeira. E aí vai dar muito problema, né? Sim, também interessante sobre as coisas claras que você falou. Eu percebi que aqui no Brasil, às vezes não dá pra falar tão claro e direto como você queria. Não. Verdade. Porque às vezes você tá num problema que a pessoa não tá, né? Não tá sabendo Sim. o que tá acontecendo com você. Então você às vezes tem que preparar a pessoa para aquilo que ela vai ouvir. Sim, até a forma... Vou dar um exemplo, até a forma de pedir alguma coisa, né? O Juan, ele tem uma personalidade que é I. Então, e eu sou D. Pra o Juan, tudo soa como se eu estivesse mandando nele. E pra ele isso é muito complicado. Então, tipo assim, eu não posso ser direta ao ponto de chegar assim, faz isso, tá que eu tô fazendo um pedido, mas a forma que eu tô falando muda muita coisa. Interessante que pro Kaique já é diferente. Ele, como é D, pessoa direta, ele gosta que eu falo direto. Se eu preciso de alguma coisa, se eu quero alguma coisa, e não fico assim, não sei. Ele odeia. Não, o Juan, pra eu pedir uma coisa pra ele, eu tenho que preparar o coração dele. Então, tipo assim, fazer toda uma... Não é uma apelação, mas tipo assim, eu tenho que saber... Eu sei qual é o jeito que fala, né? Sim. Tipo assim... A gente aprende isso no casamento, saber Exatamente. o jeito certo. Gente, eu acho que uma coisa chave pro casamento é você saber o terreno que você tá pisando.
tipo assim, tá aberta a conhecer, tipo assim, nossa, eu sei que isso machuca ele, eu não vou fazer isso desse jeito. Nossa, eu acho que ele precisa mudar isso, então eu vou conversar desse jeito pra que ele mude isso. Sim. Sabe? Eu acho que isso muda muita coisa, como você tava falando. De ser clara e direta, eu acho que como aqui no Brasil é diferente, a gente não pode ser tão claro, tão direto assim, às vezes ofende. Dá pra fazer isso de uma forma mais conversada, né? E tipo assim, as coisas poderem ser resolvidas. Porque eu vejo muita gente com esse tipo de conflito de fazer as coisas no grito. E no grito nada se resolve, né? Não. O resolve mesmo é... O que se resolve mesmo é a gente sentar, ver os pontos. Eu acho que falar, se abrir mesmo e falar assim, Sim. olha, eu não gostei disso. E a pessoa também falar e você saber ouvir também. Sim, isso é muito importante realmente falar, mas também estar preparado para ouvir. Exatamente. Não que vai começar a guerra de palavras, não, você é assim, você é desse jeito horrível, tá? Mas sentar e entender que nós dois somos falhos, mas nós dois nos amamos. Exatamente. É um ponto muito importante, porque a gente geralmente, principalmente mulher tem uma coisa muito de tentar entrar no jogo de ser a vítima sempre, né? Na maioria das vezes. Muitas vezes, verdade. Né? A gente se ofende mais, a gente... Isso. Então, eu acho que isso da gente também saber ouvir, porque a gente às vezes pensa que o homem não é um ser humano, ele também tem sentimentos, ele também fica estressado, ele também... Sim. Quando a gente tá no período de TPM, eu acredito que o homem é no período dele de TPM também. Sim, eu acho que ele pode se machucar muito se a gente não vai, né, cuidar das nossas palavras, das nossas reações. Exatamente. A gente precisa cuidar do que a gente fala, a gente precisa cuidar do que a gente tá fazendo. E não assim, eu tenho meu sentimento, esse é meu sentimento e acabou. Você que tem que entender. A pessoa não é, tipo, obrigada. Sim. Porque tem que ter muito isso de saber se colocar no lugar do outro também, né? Imagina, nossa, pensando nisso é um ponto interessante. Eu me colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de ser tratado desse jeito porque a pessoa tá estressada? Eu acho que dá pra gente pensar. Eu acho que TPM também não deixa a gente louca ao ponto de fazer as coisas e não pensar em nada. E achar o seu jeito de se acalmar, de ficar, não, peraí. Sim. Se eu tô mal, eu tenho que me acalmar e passar bem pra pessoa. Verdade. Com calma. Talvez, sei lá, eu acho que, eu me acalmo ficando sozinha. Então pede pra pessoa, tipo assim, tem como eu ficar sozinha? Eu não quero conversar, eu quero ficar aqui, ter meu tempo. Sim. Pronto, isso tudo vai se resolver. É claro que isso tudo que a gente tá falando... É um jeito perfeito, né? Não é 100% do que a gente faz porque a gente tá aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tenho 1 ano só de casada, então eu tô assim, sabe, na pré-escola do casamento. Mas são verdades que a gente já aprendeu e que a gente precisa colocar em prática todos os dias, porque casamento é essa construção diária, né? Sim, sempre surgem novos detalhes, novos momentos que a gente tem que aprender. E todos os dias a gente descobre uma coisa sobre o outro que a gente não sabia. Sim. Então a gente descobre uma coisa, opa, agora eu tenho que me adaptar a isso. Opa, agora eu tenho que resolver isso. Então, a vida da gente dentro de um casamento vai sempre ser assim. E o melhor caminho para que tudo dê certo é saber mesmo entender, né? É ter esse coração ligado ao entendimento. E assim, como é que a gente pode concluir esse assunto, Lilba? Então, eu acho que a resposta para esse problema tá no coração, na intenção do coração também. Porque se falarmos sem amor, a comunicação não vai dar certo. Sim, verdade. Não vai funcionar. Mas, seu coração está disposto a compreender, a resolver as coisas, os problemas, tudo vai fluir. Um ponto, né, que você falou, me lembrou sobre isso, é a renúncia, né? Eu sempre falo sobre isso quando converso com alguém sobre família. E renúncia é a base para todo qualquer relacionamento, eu penso. Porque é quando você se coloca numa posição de eu posso abrir mão disso pelo outro. Sim. Eu posso fazer isso por causa do outro. Que o outro fica mais importante do que os seus costumes, né? Exatamente. E assim, não é que você espera a renúncia da outra pessoa, gente. É você saber que você pode renunciar. Porque a gente pensa muito o que o outro tem que fazer, né? É o meus sentimentos, você tem que me entender, você tem que me ceder, você tem que não sei o quê. Primeira coisa, eu tenho que renunciar. E, na verdade, no casamento você começa a perceber que você consegue renunciar a muita coisa. Sim.
é difícil, mas se você começa a praticar e isso se torna um hábito, Sim. Isso vai se tornando mais fácil, porque você começa a dar menos importância para coisas pequenas que podem se causar um problema. Vou dar um exemplo. Eu sempre ouvi que as pessoas brigavam muito dentro do casamento, isso poderia virar uma guerra, pela forma de apertar a pasta de dente. Você já teve problema com isso? Não. Eu também não. Graças a Deus. E tipo assim, eu já ouvi muita gente falar isso. Eu acredito que realmente muitas pessoas já tiveram. Mas eu penso o seguinte: meu Deus, se eu parar e brigar com meu marido só porque ele tá apertando a pasta de dente diferente de mim, olha quanto tempo da minha vida eu vou perder brigando com ele. Sim. Então tem coisas que podem mudar. Vou dar um exemplo. O Juan, ele joga futebol, né? Na base. E ele, às vezes eu limpava a casa, ele chegava e tal. E já deve ter acontecido umas 2 vezes dele entrar com a chuteira, assim, sem perceber. Sabe quando a pessoa entra empolgada assim, em casa? E aí eu percebi que, tipo, eu poderia ou conversar com ele sobre isso, falar, amor, quando você chegar, presta atenção se a casa tá limpa e deixa fora. Ou eu quebrar o barraco com ele. Nossa, você é um egoísta. Eu passei a tarde inteira limpando esse chão e você chega e pisa nele, como se ele tivesse feito de maldade. E eu sei que não, porque ele fez distraído. Você entende? Sim, eu entendo. O coração dele não é pra chegar como egoísta e sujar tudo de novo. Tipo assim, ele não percebeu. Então, não é mais fácil eu chegar e conversar e, tipo, resolver as coisas, eu renunciar a minha raiva do momento, que a gente fica com raiva, né? Tipo, nossa, eu limpei essa casa, não acredito que ele fez isso. Porque a gente super valoriza o nosso trabalho. Isso. Super valoriza o sentimento. Os homens, às vezes, nem percebem muita coisa de limpeza. Por exemplo, pro Kaique, não é tão importante pra ele limpar a casa todo dia. Às vezes eu posso deixar a louça, tipo, uma tardezinha, e pra ele não é um problema muito grande. Às vezes eu me cobro mais do que ele me cobra. Sim. Então, é super valorizar o que você acha. E aí, o problema é você colocar isso à frente do outro, acima do outro. Tipo assim, como assim? Mas não, isso é importante pra mim. Já pensou? Você limpa a cozinha, não sei o que, blá, blá, blá. O Kaique chega, coloca uma caneca em cima da pia. E aí você vai e quebra um barraco com ele. Você tá colocando uma cozinha, uma pia acima do seu marido. Sim. Né? É ridículo, né? Não, e é louco pensar nisso porque todo mundo faz isso. Se a gente for observar, a gente já discutiu com uma pessoa, porque a gente super valorizou outra acima dela. Sim. Entendeu? Sem pensar assim, nossa, será que ele tava distraído? Será que ele fez... Nossa, porque eu tenho certeza que ele não olhou pra cozinha. Nossa, eu vou colocar uma caneca aqui só pra bagunçar todo esse ambiente. Ela vai ficar com muita raiva e vai brigar comigo. Isso é loucura. Então, tipo assim, eu acho que não precisa ter isso. E eu acho que a mentalidade, assim, de ter essa proposta, o coração ligado à renúncia, precisa ser dos dois, né? Sim, concordo. Precisa ser uma coisa equilibrada, assim, dos dois, e os dois fazem e os dois vivem muito bem. Eu acho que, gente, não tem muito segredo, assim, pra fazer as coisas funcionarem, né, Lilba? Se a gente for observar, é basicamente isso, renúncia. Amor, renúncia, sim. Olhar pro outro com os olhos de amor, não com olhos que procuram falhas, maldade e erros. É o que Jesus fez, né? Porque a gente usa o evangelho só pra apresentar Jesus para as pessoas, mas é muito difícil a gente pegar os princípios do evangelho e aplicar dentro de relacionamento. E às vezes mais importante, mostrar Jesus pro seu cônjuge. Sim, é mais importante, porque, tipo, é um evangelho pregado dentro de casa e a pessoa tá vendo o que você tá vivendo. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Se fosse Jesus aqui, o que ele faria? E nossa, velho, eu acho que muitos conflitos dentro de casamento seriam evitados por conta disso, por conta desse pensamento, né? Sim. Por esse respeito. Porque Jesus, ele prega muito isso, o amor, a renúncia, o respeito. E assim vai. E, meu Deus, que assunto bom. Muito. Eu não esperava tudo isso. Eu tô pra acessar, mas... Eu também. Vou ficar ouvindo aqui várias vezes. Nossa, eu não acredito nisso. Apesar da pouca experiência que a gente tem, eu acredito que o pouco que a gente aprendeu já, né, nesse tempo de casados, pode ser usado pra ajudar você que tá ouvindo, né? E talvez você tá entrando no relacionamento, talvez você tá casado há 20 anos, nossa, muito mais tempo que a gente. E eu espero que isso possa realmente abençoar a sua vida. Eu quero agradecer você que tá nos ouvindo. E eu quero dizer também que essa conversa pode continuar, lembrando vocês, né, no nosso Instagram. O meu Instagram é o Sara Lima Jimenez.
O Instagram da Liuba é bem difícil. Meu Lyubanica Petrova. Aí você pode perguntar no Instagram da Sara. Eu vou marcar lá então, porque é muito difícil. E vocês podem continuar esse assunto lá, tipo, falar que concorda, que não concorda, que a gente poderia acrescentar também. Sim. E no que isso pode ter abençoado você. Tá bom, gente? Muito obrigada por nos ouvir. Obrigada, Liuba, por participar disso junto Obrigada por me comigo. convidar. Sou muito feliz. A Liuba é uma querida, gente. Ela é maravilhosa. Todo mundo poderia ter uma Liuba na vida. E assim, eu vou encerrar esse podcast agora. Um beijo, um cheiro e tchau. Tchau, tchau.